a paz de Deus esteja com você. Estamos no 8º domingo após Pentecostes. Saudamos a você com o lema da semana que diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículo 1. Desejamos um abençoado culto e sempre lembramos que estamos à disposição dos membros para ouvir, ajudar e orar por vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Que bom estarmos juntos para celebrarmos culto ao nosso Deus. Que Ele, nosso Senhor, possa revigorar as nossas forças, nos dar ânimo, fé e esperança. Convido você a fazer a leitura bíblica em voz alta, em conjunto comigo, de um salmo lindíssimo, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.
verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, verdejantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar, Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. com você. O Salmo 147, versículo 3 diz:
Deus cura os que têm um coração partido e trata dos seus ferimentos. Como é bom ouvir essa palavra do salmista, né? Que Deus cura o coração, Deus trata os nossos ferimentos. Você já teve um machucado na mão, no pé? E como dói? Esses dias eu fui visitar os meus pais e eu estava com um ferimento nessa unha aqui do lado. Tirei um bife, como diz o outro. E aí eu fui lavar a louça depois do café e tem uma torneira elétrica na pia. E aí quando eu fui lavar a louça, e adivinha o que aconteceu? Ganhei um choque. Mas claro, né? Tive que terminar de lavar a louça, mas ganhei alguns choques ali nesse lavar a louça. E dói, machuca quando a gente tem algo aberto. Meu pai sempre se preocupando para que os outros não tivessem feridas, para que outros não se machucassem. Ele sempre tinha um cuidado para que a gente não deixasse ferramentas perigosas à mão de crianças ou no caminho. Nós entrávamos perto do rancho, onde que era guardado o machado, o facão, e tem uma ferramenta que se chama o zenzel, não sei se alguém já ouviu falar isso, né? Um cabo assim, ele é assim, é tipo quase uma foice. E se era colocado de lado ele em pé, quando alguém poderia passar, ele podia pisar e cortar aquela fatia do pé, machucada, até um arrepio. E meu pai dizia, isso aqui não pode ser guardado dessa forma, tem que ser guardado assim, porque se alguém passar aqui pode machucar muito o pé. Quando eu penso em feridas, em machucados, no nosso coração também sensível, quantas vezes nós temos que cuidar para não machucar as outras pessoas nas pequenas coisas que nós fazemos e também com palavras e ações. Ouvimos alguns dizerem assim, me senti machucado com o que você falou, me senti profundamente ofendido com aquela mensagem, com aquele vídeo, ou com aquela vez que você não foi no aniversário, né? Então que em nosso agir, em nosso falar, possamos também cuidar para não ferir e não machucar ninguém. E vamos pedir que aquilo que nós não podemos fazer, que Deus possa curar também os nossos corações e nossos ferimentos. Convido para um momento de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, Tu que és o nosso protetor e prometes que nada nos faltará, que possamos confiar na Tua promessa feita a nós. Obrigado por podermos celebrar culto a Ti, como Teus filhos e filhas, dia a dia. Muitas vezes acontecem pequenas coisas que machucam o nosso corpo e também ferem os nossos sentimentos. Às vezes nos sentimos doentes e pedimos que Tu nos ajude a procurar tratamento, a encontrar remédio para as nossas feridas físicas e emocionais. Como Teus filhos, também queremos reconhecer que ferimos outras pessoas com palavras, ações, gestos. Ajuda-nos a avaliar, olhar e corrigir como agimos. Pedimos o Teu perdão, pois sabemos que Ele é como um remédio que nos dá a paz. E que nesse remédio possamos alcançar as outras pessoas. Por Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Anúncio da graça. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Que ao nos sentirmos perdoados pelo nosso Deus, possamos viver em alegria e amor e ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver. Dá paz ao
Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22, o qual fazemos a leitura do texto indicado para este final de semana, a palavra diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Imaginem um lugar onde não há exclusão, onde as pessoas são tratadas de igual modo, onde todos são respeitados, cuidados, onde há um lugar onde todos são recebidos, onde todos são acolhidos. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Onde o que somos e como somos não é mais importante do que as leis, as tradições, os regulamentos criados. Seria um paraíso. E essa vivência de povo, esse paraíso, ele começa aqui na terra. Jesus nos ensina a viver como um povo. E ele, o Cristo, o cabeça, é a base dessa construção. Neste texto, é um texto longo de Efésios, uma carta do apóstolo Paulo, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. E por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade
que separava judeus e não judeus, né? Ele acabou com a lei, juntando com os seus mandamentos e regulamentos os dois povos, formando um só povo novo e unido com ele. Que interessante esse texto bíblico, ele nos traz muitos e muitos aprendizados, né? A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo derrubou o muro de separação que a lei colocava entre judeus e pagãos e surgiu o novo Israel, a igreja, que se abre para todos os homens e os coloca sob uma cabeça unida, Cristo, né? O Evangelho faz cair todas as diferenças. Por mais que surjam sociedades classistas, suas leis e instituições injustas virão abaixo pela força do Evangelho. Através de Cristo, aquilo que estava separado pode ser unido. Temos a partir daí uma nova opção de caminhar em unidade. E essa comunidade de Efésios é convidada a fazer e viver este exercício comunitário, quebrar muros divisórios, cercas que afastam as pessoas umas das outras. O texto traz um exemplo da vivência histórica da inimizade entre judeus e árabes, ambos os povos descendentes do patriarca Abraão. Inimizades, exclusões, por tantos e pequenos motivos. O texto fala aqui da circuncisão. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, né? A circuncisão era um ritual feito nos homens, nas crianças masculinas, no antigo Israel. Então, no 8º dia de nascimento, acontece a remoção do prepúcio do pênis humano, do pênis masculino, e a pele é aberta e as aderências removidas e a pele separada da glande. E é colocado ali um grampo para estabilizar e a pele é cortada, né? Olha, imagina a dor, né? E no judaísmo a circuncisão fazia parte até da lei religiosa, era obrigado a fazer. Tem um sentido, por que eles faziam isso? Era um sinal da aliança entre Deus e Abraão. Nós lemos na Bíblia isso, que esse ritual foi inserido a partir do filho de Abraão, o Isaque, né? Tornando ali obrigatória a circuncisão entre homens, escravos e tudo mais. Receberam este sinal, né? Esta entrega da aliança de Deus na carne, mostrando a reciprocidade desse ato de fé no corpo. No decorrer da história, temos muitos relatos, isso teria que ser um estudo bíblico só sobre esse tema, porque ele é muito longo, né? Muito detalhes. Teve mães judias que estavam dispostas a morrer para não deixar o filho fazer ou participar deste ritual. Muitas eram as crianças que até morriam quando faziam isso, né? Ganhavam muita febre, infeccionava e aí por diante vai. Anos mais tarde teve um imperador, o Adriano, em 117, que ele proibiu, né, os judeus de circuncidarem seus recém-nascidos. Por quê? Para preservar a saúde, porque tinha muita criança, muito menino que morria, né? Estima-se, tem uma pesquisa que diz que cerca de 1/3 dos homens do mundo sejam circuncidados, né? A prática é comum, então, no mundo islâmico, nos Estados Unidos, em parte do Sudeste Asiático, da África e em Israel, onde praticamente em Israel é universal ali por motivos religiosos. Com a fundação do cristianismo, a circuncisão deixou de ser um quesito obrigatório religioso para os judeus, embora não é proibido. São alguns dados históricos que compartilhamos com vocês, que é importante lembrar. A epístola de Efésios apresenta uma nova visão
de povo, de eclesiologia, né, de igreja. Eu não preciso estar circuncidado para fazer parte de um povo, né? A igreja não é mais somente uma comunidade local, um indivíduo, que uma pessoa cumpre uma lei, mas ela é muito maior do que isso. Ela é formada de diversas pessoas, de diferentes etnias, de diferentes lugares. Ela se abre, nós podemos dizer que nós estamos unidos e fazemos parte deste povo de Deus quando nós olhamos para o mesmo alvo, que é Cristo. A cruz de Cristo que nos une. O sacrifício de Cristo é que nos une, que nos torna um só povo. Como essa prática anunciada no texto é vivenciada em nossas comunidades e famílias? Como conseguimos viver como um só povo e fazer parte deste povo, né? Conseguimos aceitar e acolher pessoas em nosso meio? O texto apresenta alguns esclarecimentos sobre os relacionamentos das pessoas que estão se tornando cristãs e fazem entender que quando entramos neste povo e dele fazemos parte, tudo é de todos. A partir do batismo nós somos inseridos neste povo de Deus. Somos convidados a viver em unidade em meio à diversidade, né? E precisamos ser aceitos uns pelos outros, não por causa de leis, por causa de tradições, mas porque Cristo aceita como pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, em Cristo nós somos irmanados na igreja pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo por cada um de nós. É interessante, você que eu nem conheço, se crê em Cristo, é o meu irmão. Você que eu nem conheço, se crê em Cristo, é o meu irmão, é a minha irmã. Nós somos uma família que está de braços abertos para acolher, para receber as pessoas. Pastor, essa teoria parece fácil. Parece fácil. Mas por que então isso é falado nessa carta que o Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios? Porque, gente, parece fácil, mas tinha coisa lá na comunidade que estava muito errada. A vivência das pessoas estava uma confusão. Como diz numa gíria, estava uma brigalhada só, né? Estava complicado. Até Paulo, sendo missionário de Deus, tinha gente que fazia de conta que não o conhecia. Foi pregado sobre esse texto aqui há tempos atrás, né? E aí vem aquela nossa natureza humana, o nosso egoísmo, né? Nós somos individualistas, nós somos ritualistas, nós afastamos as pessoas, nós dividimos, criamos cercas, muros e aí por diante. Esse eu deixo participar, esse não, esse eu convido, esse eu não convido, né? Convidamos também somente pessoas que nós conhecemos, que nós gostamos, ou que a gente conversa, né? Aquele eu gosto de conversar, então aquele eu vou convidar. O texto nos fala que Cristo veio para ser uma ponte. E o que faz uma ponte? Aqui na Comunidade da Paz, a gente mora do lado de uma ponte, eu moro, né? Moro aqui do lado, na casa. Então, 2 vezes por dia eu vejo a ponte, ela não consigo enxergar daqui, mas a ponte ela sobe para o navio passar por baixo. E quando ela sobe, dá um engarrafamento aqui, porque os carros não passam. Trava tudo, ninguém passa, ninguém anda, aí vem umas buzinadas, as pessoas ficam irritadas, né? Tranca tudo, né? Não há passagem, não há fluxo, né? Cristo é a ponte, né? É uma travessia, ele aproxima o caminho, ele aproxima as pessoas. Somos ligados uns aos outros para tomar parte em tudo que Deus oferece
uma nova vida, na paz que Cristo dá. Então, a nossa igreja, a comunidade, ela precisa ser um instrumento desta paz que vem de Cristo. Ela precisa ser ali vivenciada em comunhão. A comunidade prepara a pessoa, cada pedra viva, para tornar visível o quê? O servir, o cuidar do próximo, né? E aí por diante. É como se estivéssemos num canteiro de obras, como diz o texto bíblico aqui, sempre em reforma, e esse canteiro ele está em processo de construção, de transformação, é um local de morada do próprio Deus. Ainda queremos lembrar que para que essa vivência aconteça, precisamos manter Cristo como cabeça, a unidade, né? Cristo é o cabeça. E as 3 dimensões simbolizadas na cruz daquele que é o cabeça. Então, na vertical, a cruz, a paz com Deus, Ele é o cabeça. A verticalidade do Pai que nos conduz à adoração de filhos de Deus. A segunda, né, a horizontalidade, a paz com os outros. A horizontalidade nos direciona para o relacionamento da missão com o mundo, com as pessoas, buscando a irmandade. E ainda a profundidade, a paz conosco mesmo. É a profundidade do Espírito que nos dá a paz interior e a identidade de filhos e filhas de Deus. Assim, assim e interiormente. Deus, através de seu Filho, nós ali presenciamos e ouvimos um grande, né? Às vezes eu fico pensando como Deus se esforçou, como Deus se esforça para que haja paz na humanidade, entre os povos, entre as pessoas. Alguém lembra o que os anjos cantaram quando Jesus nasceu lá na estrebaria? Quem lembra o que os anjos cantaram em Belém? O que foi anunciado? Quando nasceu em Belém, os anjos desceram do céu, anunciando o seu nascimento, e humildes pastores segregados da sociedade cantaram o quê? Vocês estão olhando na legenda, estão colando, né? Não pode colar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É o mais profundo desejo de Deus que haja paz entre a humanidade. Por isso Ele enviou o seu Filho, para nos ensinar a viver esta paz. E essa paz só é possível em nossas vidas quando Cristo é o cabeça. Ele é o caminho. Se a cruz que você carrega não está te ensinando a amar o teu irmão, a viver em paz, não é a mesma cruz que Cristo carregou. Podemos nos perguntar a que preço hoje o mundo quer impor a paz? A que preço hoje o mundo quer impor a paz na sociedade? Através de leis? Continuando através de leis? Da polícia? Da política? Da violência? A verdadeira paz só vem por meio e somente por Cristo. Existem coisas que somente serão transformadas exteriormente quando houver mudanças interiormente. Não é uma paz imposta, uma paz comprada, mas uma paz construída interiormente com Cristo, que ela é exteriorizada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Senhor, vem encher-nos com
Tem uma passagem bíblica da qual gosto muito, que se encontra em Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Não temas, diz o profeta. Deus se esforça para estar conosco, para nos consolar, para nos sustentar. Ele não nos deixa sós. Podemos ter a certeza disso, que em todos os momentos Deus nos acompanha e Deus nos ajuda. Também hoje queremos lembrar com muito carinho do nosso irmão que faleceu, o senhor Rui Teixeira, que faleceu no dia 17 de junho de 2021, esposo da nossa querida pastora Alessandra. A oração em memória do Rui acontecerá no culto presencial da Comunidade da Paz, no domingo, dia 18 de julho, às 9h30. No cemitério da Comunidade São João, em Pelotas, para onde foram levadas as suas cinzas, já aconteceu o sepultamento das cinzas, a oração, no dia 3 de julho. Com certeza ficarão lembranças muito bonitas, muito fortes. Muitas vezes, durante as gravações, o Rui vinha aqui, dava uma olhadinha, às vezes cantava junto, em alguns momentos até almoçamos juntos uns com os outros. Sempre muito acolhedor, muito hospitaleiro, alegre, tocando o seu violino em algumas ocasiões. Lembranças muito boas que com certeza ficarão marcadas em nossos corações e em nossas mentes. Uma família unida, muitos amigos, amigas, amava a música, adorava os docinhos, sempre disposto a fazer muitas e muitas coisas, um ótimo cozinheiro e um grande amigo de muita gente. Marcas ficam e saudades também. E neste momento é uma saudade que dói, uma saudade que precisa ser consolada pelo nosso bondoso Deus. No dia de hoje também lembramos a mãe do nosso irmão em Cristo, Rovani, que sepultou a sua mãe, a senhora Iracilda Lotufo da Cruz, que nasceu no dia 20 de junho de 1936 e faleceu no dia 30 de junho de 2021. Uma pessoa muito especial, ela deixa 2 filhos, 2 filhas e uma filha de coração, 4 genros, 2 noras, 11 netos e 7 bisnetos. Uma senhora muito querida, gostava muito do seu cachorrinho, sempre estava disposta a tomar um chimarrão e o cachorro ali do lado. Lembramos com carinho, que fique a saudade e as boas recordações. Oremos. Deus amado, como é bom conviver com pessoas que têm fé, que creem no Deus que promete que nada nos faltará, que nos abençoa com uma grande família e que também no dia da nossa morte nos mostra o consolo e a eternidade. E aos que aqui ficam, que tenham ânimo, fé e força para seguirem adiante. Deus amado, que a vida seja olhada por nós como um presente teu e que possamos vivê-lo intensamente. Que nessa grande família que chamamos de comunidade, encontremos alento, consolo e cuidado mútuo. Entregamos todos os nossos pedidos, clamores, anseios e angústias em tuas mãos e concede-nos a alegria de viver. E tudo mais pedimos e clamamos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos, e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre